Olá, meus queridos alunos, aqui é o seu professor Eurípides Venâncio, professor da disciplina de Artes e Teatro, aqui da Escola de Tempo Integral Daniel Batista, do nosso querido diretor Luciano Coelho. Hoje, meus queridos alunos, vamos estar falando em nosso vídeo aqui sobre a origem do teatro. Aproveitem o conteúdo que nós vamos estar passando para vocês e tenham atenção, porque o conteúdo que ora vamos estar passando será também conteúdo para a aplicação da nossa prova. A origem do teatro. Os povos primitivos já faziam uma espécie de teatro quando estes contavam as histórias de suas caçadas e as histórias de seus ancestrais. Mas o que nós conhecemos hoje como teatro teve início lá na Grécia Antiga, mais propriamente na cidade de Atenas. E essa, como vocês podem observar, é uma imagem do que se acredita ser a cidade na época. E esta outra imagem, como vocês podem observar, são as ruínas da cidade de Atenas nos dias atuais. Os gregos da antiguidade acreditavam em uma grande variedade de deuses e também de semideuses. Acreditavam ainda que a maioria desses deuses moravam em um potentoso, suntuoso, majestoso e grandioso castelo acima das montanhas, em um lugar muito alto, conhecido como o Monte Olimpo. Um desses deuses, por nome Dionísio, aclamado como deus da agricultura, o deus da colheita, da fertilidade e do vinho, os atenienses, por ocasião das colheitas, faziam muitas homenagens a este deus, e a ele cantavam e dançavam como forma de celebração. E mesmo que a colheita não fosse tão boa assim, no ano seguinte eles faziam uma festa ainda maior e melhor, pois assim fazendo eles acreditavam alcançar maior benevolência por parte do seu deus Dionísio. Estas celebrações eram realizadas pelos ditirambos. Os ditirambos eram, na verdade, uma parte de um grande cortejo que atravessavam a cidade de Atenas de uma ponta a outra em uma espécie de desfile que passava por toda a cidade, e eles cantando e dançando e arrastando uma grande multidão. Estas apresentações eram similares a muitas outras que observamos nas ruas, praças e parques em muitas cidades em nossos dias atuais. Os ditirambos eram apresentações em forma de coro, ou seja, os integrantes dançavam e falavam a mesma coisa, como que se fosse uma única voz e pessoa, e apenas um destes agia de forma diferente dos demais. Este era conhecido como o corifeu, que na verdade era o responsável por conduzir e reger de forma uníssona toda aquela grande apresentação. O corifeu interagia diretamente com o coro e também com a plateia, ao passo que os coristas representavam pensamentos, sentimentos, sem contudo interagir diretamente com a plateia. Até que um dia, um integrante deste coro, por nome Tésfis, ousou fazer algo diferente dos demais coristas e se destacou ao falar aos demais presentes que ele era o Dionísio. Diante desta atitude, ele criara então o primeiro personagem, e por esta razão ele, Tésfis, é considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental, porque criou uma nova revelação, uma nova roupagem entre ditirambos. Desta forma, Tésfis interagia diretamente com o coro, também com a plateia, inclusive com o corifeu. Depois dele, muitos outros também tornaram-se atores, e Tésfis passou a treinar todos eles. É importante ressaltar que nesta época apenas os homens podiam ser atores, pois as mulheres na Grécia naquela época ainda não eram consideradas cidadãs.
Depois de um tempo, as apresentações deixaram de acontecer nas ruas e passaram a serem realizadas em anfiteatro, como vocês podem observar nesta imagem, as ruínas de um anfiteatro na época. Nesta outra imagem, como vocês podem observar, é um anfiteatro em lugares imensos, com plateias gigantescas. As apresentações eram sempre lotadas, como que se fosse as novelas dos dias atuais, onde as pessoas iam para assistir e também para se divertir. Testes é considerado também o primeiro ator teatral a dar a ideia de usarem máscaras gigantes para que aqueles que não conseguissem escutar pudessem ao menos entender o que estava acontecendo no palco gigante. E a partir das expressões das máscaras, delicadamente confeccionada com folhas de argila e couro. Essas máscaras eram feitas para cobrir todo o rosto, deixando apenas o orifício da boca. Nesse espaço da boca era deixado um pequeno cone que funcionava como um megafone para amplificar a voz de seus atores. Essas máscaras serviam exatamente para transmitir sentimentos, intenções e a personalidade de cada personagem, a fim de que com isso o espetáculo ficasse mais claro para aqueles que ficavam mais distante daquele palco tão gigantesco. Como eram as pessoas que esses atores atuavam, em que eram baseados essas peças? As peças eram baseadas em mitos. E o que eram mitos? Mitos, na verdade, eram lendas. E o que são lendas? São histórias fantásticas com algum fundo de verdade que representavam crenças e costumes de uma cultura. Geralmente eram deuses, monstros, feiticeiros, entre outros. As lendas foram transmitidas de forma oral, sendo repassada de geração após geração. Muito bem, muita calma nessa hora. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, preparamos com muito carinho para todos vocês. Outros vídeos nós estaremos aí também passando para vocês ao longo desse ano de 2022. Gostaríamos de relembrar o que já falamos no início aqui do vídeo, que esse conteúdo ora ministrado servir-nos-á também para a aplicação da nossa prova. Para tanto, assistam mais uma vez, prestem bastante atenção e façam as anotações, porque servirá muito para vocês. Muita calma nessa hora. Grande abraço a todos! Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.